Então, vamos lá. Gente, então, nós estamos aqui, isso é a iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Educação, da UFC, né, da linha de pesquisa Filosofia e Sociologia da Educação, conhecida como Filos, e nessa linha de pesquisa do eixo Filosofias da Diferença, Tecnocultura e Educação. Bom, queria apresentar rapidamente aqui nosso convidado, o professor Tiago Arruda Queiroz Lima. Atualmente é professor da Universidade Federal do Semiárido, tá? Ele é doutor em Direito pela UNB, mestre em Ciências Jurídicas, com concentração em Direitos Humanos pela Universidade Federal da Paraíba e é graduado em Direito pela UFC. Atualmente, a não ser que eu esteja enganado, Tiago, você me corrija, você está na coordenação do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFESA. Não sei se é isso... É na vice-coordenação do curso de graduação, na verdade. Pronto. Na vice-coordenação do curso de graduação do Direito da Universidade Federal do Semiárido. Ok, Tiago, muitíssimo obrigado. Bom, então, o Tiago vai nos falar hoje do processo de neoliberalização da justiça no Brasil, tá? Que eu acho um tema interessantíssimo, que alarga os nossos horizontes, nós que gostamos de pensar a partir, né, de Michel Foucault ou com Michel Foucault. Então, Tiago, muitíssimo obrigado pela sua generosidade de estar aqui conosco e fique à vontade para começar a sua fala, tá certo? Geralmente, a gente os nossos convidados fazem uma exposição que pode variar, tem gente que gosta de falar 1h10, tem gente que já avança para 1h30, tá? Fica a seu critério, a gente depois faria um pequeno intervalozinho, só para tomar um café, e voltaríamos para uma conversa com você, né? Certamente sua fala vai suscitar várias interrogações, né? E aí a gente aproveita a sua presença para bater esse papo com você. Tudo bem, então? Beleza, Silvio. Vamos lá. Pronto. Muito obrigado. Por favor. Vou primeiro agradecer, né, o convite, Silvio e Pablo, principalmente, o Alex também, que fez o contato comigo também nesse diálogo. Agradecer o convite de poder apresentar a pesquisa aqui, né? Tenho tentado participar, né, com essa vice-coordenação de graduação ainda mais, meu amigo. Ficou mais difícil participar de reunião, porque é bronca e pepino por minuto, né? E aí, muito choque de horário, mas sempre que aparece a possibilidade, eu estou participando das reuniões aqui às quintas-feiras, né? E a ideia é a gente permanecer com essa parceria, com esse diálogo, como o Silvio já falou, né? Dar continuidade a isso. E aí, agradeço ao convite. E vou falar um pouco, vou fazer a apresentação aqui, vou jogar aqui o arquivo. Vocês me confirmam se estão visualizando. Consegue visualizar? Pronto. Certo, pessoal. Situando um pouco, né? O Silvio já disse, eu hoje trabalho na Universidade Federal Rural do Semiárido, que é a UFESA. É uma universidade federal que ela vem de uma escola de agronomia situada em Mossoró, mas que se tornou universidade há 16 anos e com um curso de direito relativamente novo na região. Mas minha trajetória passou pela UFC, mestrado na UFB, doutorado na UNB. E na pesquisa de doutorado, particularmente no doutorado, me interessou estudar o processo de produção do discurso jurídico no Brasil, particularmente do discurso judicial, particularmente no âmbito da jurisdição constitucional, né, Suprema Corte. E dentro disso eu fui me fazendo alguns deslocamentos, fui me deslocando em alguns sentidos, né? Particularmente, né, eu comecei a estudar os temas ligados ao que se chama, né, de judicialização da política, ativismo judicial, questões desse tipo. Fui aprofundando essa questão para a relação entre decisão judicial e legalidade.
Isso me encaminhou para uma discussão sobre estado de exceção, mas que eu tive que ampliar, né, inclusive, né, por vários motivos que a gente pode, inclusive, tratar no debate, para uma abordagem sobre o que o Foucault veio tratar na forma de uma genealogia das tecnologias de poder, particularmente em torno do que ele trabalhou entre os anos 78 e 79, né, nos cursos do Collège de France, a propósito do liberalismo e do neoliberalismo, né? Esse é um resumo muito superficial, muito sintético do trajeto que eu fui construindo na pesquisa, né? Mais ou menos esse trajeto, mais ou menos o resultado desse trajeto que eu quero apresentar para vocês. E eu vou falar um pouco primeiro, né, do que eu encontrei teoricamente. Na verdade, antes de tudo, vou fazer uma introdução para a gente falar de um material empírico que suscita o problema, né, de um material empírico e um material discursivo que suscita o problema, para depois falar um pouquinho, né, da genealogia do Foucault em torno do liberalismo e do neoliberalismo. E aí, por fim, eu vou trabalhar alguns discursos judiciais, fazer algumas correlações teóricas. É mais ou menos esse trajeto que eu quero seguir com vocês. Eu acho, Silvio, que eu vou ficar mais para 1h30 do que para 1h10. Controlem aí meu tempo aí, por favor, porque eu estou dificuldade. Fique à vontade, Thiago. Beleza. Então, pessoal, vocês estão visualizando aí, eu coloco aqui a capa do livro, essa pesquisa, né, ela deu origem a uma publicação sob a editora Lumen Iuris, que é uma editora da área do direito. E eu queria primeiro falar com vocês sobre esse material discursivo que suscita o problema, né, para a gente ter isso como um ponto de partida, para suscitar uma interrogação, né, suscitar uma questão, né. Então, aqui primeiro, um discurso proferido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, no STF. Hoje em dia todo mundo conhece, mesmo que não era da área do direito, conhece um pouco as caras e os nomes dos ministros, né? Mas sempre que necessário eu vou fazer esclarecimentos em torno disso também. São 11 ministros do STF, né? Luiz Roberto Barroso é um deles, e ele falou em um julgamento ocorrido em 2018, no caso da ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, de número 5766, Barroso disse o seguinte, ele disse que a aritmética não é nem de esquerda nem de direita, essa parte grifada aqui. Se o custo individual é menor do que o custo social, você incentiva um determinado comportamento. Não tem nada de ideológico nisso, é um fato. Depois disso, o ministro Fux, depois eu vou situar um pouquinho melhor essa fala, certo? É só para a gente ter um ponto de partida. Depois o Fux, outro ministro, Luiz Fux, disse que num ambiente de escassez é preciso ter instrumentos que gerem uma eficiência da prestação judicial. Depois disso, ele defendeu, entre aspas, uma linha mais moderna da análise econômica do direito. Isso gerou um debate no plenário, né, e uma resposta do ministro Lewandowski, que disse: a hermenêutica jurídica, né, a interpretação, a teoria da interpretação do direito, tem que ter outra interpretação. Aqui ele não usa os termos conceitualmente tão adequados, né? Outro viés, outro fundamento, que não uma base simplesmente numerológica, ou uma base de eficiência ou de vantagem ou aumento da riqueza. Isso é um primeiro elemento, certo? O que eu vou falar aqui vai girar em muitos casos em torno da Lava Jato, e aí vale a pena também escolher algum material discursivo disso de início, né? Aqui uma entrevista dada pelo professor José Eduardo Faria, professor da FGV, na verdade um sujeito que tem uma história, uma certa trajetória ligada ao campo da teoria crítica do direito, né? Se a gente tivesse mais tempo aqui, a gente podia falar até um pouco disso, sobre esse tipo de problema, né? A trajetória de alguns pesquisadores que se referiam a um pragmatismo jurídico, né? Mas o José Eduardo Faria, ele deu uma entrevista para o Estadão, falando em um novo conceito de prova, de processo e de delito, e uma renovação da mentalidade da justiça brasileira, né? Falar em um novo conceito de prova, de processo e de delito no âmbito da Lava Jato é basicamente falar em um novo tipo de direito, né? Esses são conceitos bastante abrangentes sobre, né, a própria configuração do direito brasileiro. Seguindo nisso, agora o juiz Sérgio Moro, né, o ex-juiz, Moro escreveu, né, uma das publicações do Moro é um livro em 2010 chamado Crime de Lavagem de Dinheiro. E nesse livro ele fala, e aqui tem vários pontos de contato com essa entrevista do José Eduardo Faria,
ele diz que em torno do crime de lavagem de dinheiro não surge só um novo tipo de crime, mas uma nova política criminal, né? E ele vai dizer que o que é essencial é ter presente que a criminalização da lavagem de dinheiro não se trata apenas de um novo tipo penal. A criminalização da lavagem de dinheiro significa, acima disso, uma nova política de prevenção e repressão da atividade criminal. Seguindo nessa mesma esteira, né, o ministro Edson Fachin, que é o relator dos processos da Lava Jato no STF, em junho de 2019, ele disse o seguinte, numa entrevista para a Agência Brasil, que é uma agência ligada à EBC, né, Empresa Brasileira de Comunicação. Ele disse que a Operação Lava Jato, no caso, trouxe um novo padrão normativo, jurídico e também de natureza ética ao Brasil e à administração pública. 4 dias depois, o ex-presidente do STF, hoje aposentado, o ministro Carlos Veloso, disse que aqueles jovens procuradores e o próprio juiz Moro absorveram muito do pragmatismo jurídico norte-americano. Um outro personagem, ou uma outra personagem, né, do campo jurídico brasileiro, um professor da FGV, que discute os temas ligados ao Poder Judiciário e participou de pesquisas junto ao STF e ao Conselho Nacional de Justiça, escreveu um artigo, na verdade, em que ele falava de uma nova geração de magistrados que pede passagem. De novo, o ministro Barroso, aqui em outro julgado, vai dizer que, aqui em julgamento, não uma entrevista ou nada do tipo, isso aqui está em voto escrito, há um giro que nós ainda não conseguimos efetuar inteiramente por ideias antigas e arraigadas, que é um giro empírico-pragmático. É uma característica brasileira, latina, portugueses já se livraram dela, que é um mundo de retórica vazia, alheio aos fatos, alheio ao que acontece no mundo real. Esse caso aqui, você tem uma série de lugares comuns sobre o que é uma certa forma de pensar latina, né? Uma forma de ser e de pensar latina, e aqui, em torno disso, geralmente se agrega uma série de, né, se condensa uma série de preconceitos, de lugares comuns sobre o que é ser brasileiro, né? Sobre o que é ser latino, né? No direito isso se expressa por uma suposta rigidez e formalismo, né? Em outros campos da vida, a latinidade quer dizer uma sensualidade desprovida de racionalidade, né? Uma esteticização da vida ou algo do tipo. Então, o ministro Barroso aqui, e ele vai ser um personagem importante na nossa conversa hoje, entre os ministros, talvez, o que a gente vai dar mais destaque, coloca aqui uma ênfase, põe uma ênfase sobre esse ponto de coagulação de lugares comuns, né, sobre o que é ser latino e, consequentemente, também o que é ser brasileiro, né? Então, pessoal, nesse conjunto de elementos discursivos que a gente toma como ponto de partida, o que a gente encontra? A gente encontra toda uma proclamação de uma novidade, de uma transformação no mundo jurídico. Uma transformação que não é só de um mundo jurídico que teria uma objetividade. Não é uma transformação da lei. Vocês veem que não é uma transformação da lei que está em jogo aí. Não é que eu preciso de leis novas. Ninguém está exaltando uma nova lei que surgiu. Ninguém está exatamente defendendo uma modificação legal. Está se defendendo e sustentando um novo direito. E mais do que um novo direito, né, e talvez o dispositivo fundamental desse novo direito, não é a legalidade, e é sim um novo jurista. É o que aparece na fala do professor Joaquim Falcão, é o que aparece na fala do ex-juiz Sérgio Moro, é o que aparece na forma de uma mentalidade jurídica na fala do ministro Barroso, na fala do ministro Fux, seja expressamente como um novo tipo de jurista, seja como a defesa de uma mentalidade jurídica. O que se defende não é exatamente uma modificação legal, uma modificação formal do direito. O que se sustenta é uma modificação muito mais profunda, né? Não é uma modificação objetiva, de parâmetros objetivos, mas uma modificação da subjetividade do jurista. O outro tipo de subjetivação jurídica, o outro tipo de ser social jurídico profissional, o outro tipo de juiz, né? Que possa, portanto, fazer outro tipo de construção de argumentos, de discurso jurídico, né? Então, é uma mudança, como a gente vai trabalhar, no próprio modo de produção de verdades jurídicas. É uma mudança na forma como eu enuncio verdades jurídicas. É uma mudança no modo como eu pronuncio discursos jurídicos válidos, verdadeiros, né? É isso que está em jogo.
Isso não aparece no próprio discurso de juízes, ex-juízes, teóricos, professores, intelectuais do campo jurídico, como algo menor. Vocês veem que isso é proclamado quase como uma revolução, né? É anunciado como uma profecia, né? É uma profetização de mudança que aparece aí. Em torno de um léxico, como a gente vai falar adiante, um vocabulário da modernização, né? Que é algo que tem uma afinidade com o vocabulário neoliberal imediato. Normalmente, o vocabulário neoliberal se apoia em algum tipo de ideia de modernização, né? Então, nós somos barrocos, latinos, precisamos dessa modernidade empírico-pragmática que nunca nos chegou, né? Então, precisamos mudar nossa mentalidade jurídica para assimilar essa outra forma de ver a vida. Isso está na nova mentalidade, no novo padrão jurídico, no giro, na nova geração de magistrados que pede passagem. Então, para trabalhar isso, eu colho um conjunto de discursos como esses e outros, e também correlaciono isso com aspectos de pesquisas feitas no âmbito do STF, do Conselho Nacional de Justiça, com as assessorias de gestão dos tribunais, instituições acadêmicas, particularmente a FGV, e aqui vale um comentário rápido sobre a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, certo? A FGV, ela é essencialmente uma escola de administração, né? Uma escola de economia e administração. Então, se você procura a FGV, você procura uma escola de referência nas aulas nas áreas de economia e administração. Essa é a expertise da FGV. Então, a FGV tem convênios com órgãos públicos e privados para fazer pós-graduações e abrir pós-graduações na área de administração pública, né? Nas áreas de administração e economia em geral. Eu mesmo tenho vários colegas que já fizeram isso por órgãos do Poder Judiciário do Sistema de Justiça, convênios, etc. E a FGV, ela tem um papel. Aí vamos lá, como é que a FGV chega a ter um curso de direito? E aqui é o que eles dizem, certo? Não está aqui a citação, mas é o que eles dizem, né? É uma paráfrase aqui, né? Citação indireta. O que eles dizem é que o curso de direito vem justamente para fazer uma correlação entre as áreas de economia, administração e direito. Essa é a razão de ser de um curso de direito da FGV. É por isso que a FGV tem curso de direito em São Paulo, no Rio, é por isso que ela tem um corpo docente, um corpo de pesquisadores, que inclusive tem um funcionamento bastante ativo. É para isso que ela tem um curso de direito. E é por isso que ela, inclusive, participa de processos de formação do Poder Judiciário para a gestão. E aqui um detalhe que vai ser útil para a gente ao longo da discussão. Quem gere o Poder Judiciário, quem faz a gestão do Poder Judiciário, são juízes, né? O Judiciário tem servidores técnicos, administrativos e tem servidores magistrados. Esses servidores magistrados, eles realizam a função de gerir, tanto, né, como dizem, inclusive essa é uma linguagem bem adequada a essa lógica gerencial, esse estoque de processos, como se gosta de dizer hoje em dia, eles fazem a gestão do seu próprio estoque de processos e do corpo profissional ligado à sua atuação, mas também eles fazem essa atuação, eles têm essa atuação gerencial num outro nível. É o presidente do Tribunal de Justiça, é o diretor do fórum, é o presidente do STF. Essas figuras fazem a gestão dos tribunais. Então, a gente sabe que juízes são gestores de alguma maneira. A FGV, por exemplo, já participou de vários processos de publicação em torno da gestão do Poder Judiciário. E se você observar essas publicações, todas elas, uma delas é, inclusive, particularmente emblemática, em que eles dizem: um modo global de gestão é um modo baseado na administração de empresas e do mercado. Isso está num caderno que a FGV produziu sobre gestão do Poder Judiciário. Mas o que eu vou querer demonstrar não é que o juiz, como gestor, separado do juiz que decide, é o juiz que está lá dando despacho administrativo. Eu não quero argumentar que esse juiz gestor, separado do juiz decisor dos casos, dos processos, não quero argumentar que esse juiz se tornou um gestor no sentido neoliberal da palavra. Eu quero argumentar justamente que essas funções se indistinguiram, e que essas funções passaram a transitar uma pela outra. Eu quero argumentar justamente em torno da indistinção entre juiz e gestor dentro do próprio discurso jurídico, dentro do próprio discurso judicial, dentro do voto de ministro, dentro da decisão judicial. É isso que vai me interessar. E para isso interessa saber que a FGV não só tem produzido cadernos sobre gestão eficiente do Poder Judiciário, em que ela diz que o modelo a ser adotado é o modelo do mercado, é o modelo da empresa, que esse seria, e ainda coloca esse como um modelo global de gestão. Ou seja, o modelo global não pode ser um modelo alternativo a esse. O modelo global de gestão é um modelo da administração de empresas.
mas que ela também participa da produção de estatísticas sobre os casos que eu vou tratar aqui com vocês. O Joaquim Falcão, que eu citei aqui, ele coordena pesquisas junto ao Conselho Nacional de Justiça, em que ele, né, como professor da FGV, produz dados que depois aparecem na forma de relatórios que são citados nos votos, como forma de produzir argumentos gerenciais dentro do voto. Se eu tiver muito no juridiquês, pessoal, me ajudem, que eu explico de novo. Podem me interromper aí no chat aqui, ou no microfone mesmo, que eu reconstruo os termos. Seguindo. A tese é de que o judiciário brasileiro passa por um processo de transformação neoliberal, né, na justiça. Deixa eu ver aqui o que tem no chat. Beleza, tá dando para entender, né? Juridiquês é um problema, pessoal, e às vezes a gente não consegue perceber essas barreiras disciplinares funcionando, né? Então, vocês têm que me ajudar com isso também. Essa tese, pessoal, por que eu estou chamando, e até uso esse nome que não é o dos mais bonitos, neoliberalização, por que eu não trago um título como Justiça Neoliberal no Brasil? Ou a Justiça Neoliberal Brasileira? Porque essa é a única forma que eu tenho de designar um processo em curso. Eu não tenho como dizer, e ninguém deveria dizer, na minha opinião, que a justiça é neoliberal, ponto. Né? O que a gente pode falar, ou sobre aquilo que a gente pode falar, é de um processo em que a justiça, e é um processo, portanto, com todo tipo de processo de transformação de racionalidade interna, a uma certa comunidade, a um certo corpo profissional, nesse caso. É um processo de transformação que encontra choques, avanços, recuos, resistências, pelas mais diversas razões. E que encontra aliados, que vai fazendo a sua própria montagem, né? A sua própria montagem do processo, a própria colagem, a partir de combinações que tem um fator, né, muito menos teórico, mas muito mais político, né, circunstancial, de alianças, né, alianças ocasionais, inimigos circunstanciais, né, e que, portanto, passa por uma série de contingências, né, cujo desfecho nós não podemos prever. Né? Então, inclusive, eu não tenho o menor problema com o fato de que, daqui a 10 anos minha tese não se confirmou, sei lá, algo do tipo, né, sei lá, não tem mais nada a ver, isso aí morreu. Pode ser. Né? E é por isso justamente que eu não falo de uma justiça neoliberal, ponto, mas eu falo de um vetor, né, de um influxo, né, de um influxo que penetra a justiça, mas que penetra a justiça porque penetra a sociedade, né? Penetra a justiça da mesma maneira que penetra a sociedade brasileira, né? Essa ideia do neoliberalismo como uma espécie de fluido injetado no tecido social e que é capaz de, portanto, circular, né, encharcar também, coagulando alguns aspectos da vida social, principalmente. Então, o neoliberalismo como esse fluido que penetra o tecido social e que, portanto, não deixaria, né, isso faz parte da hipótese, não deixaria o direito resguardado disso, como é o caso aqui. Eu não vou falar de questões de procedimentos técnicos de pesquisa, para a gente partir mais para as questões materiais, certo? Vamos falar um pouquinho, então, dessa genealogia do liberalismo, do neoliberalismo no Foucault. Eu suponho aqui, pessoal, é claro que devem ter pessoas que estão participando das primeiras reuniões, né, ou da sua primeira reunião, e que isso pode trazer algumas diferenças, né? Mas, em geral, acho que a maioria tem uma apropriação aqui já das aulas do Silvio, né, dos seminários, dos encontros que já aconteceram. Eu espero conseguir deixar compreensível, e trabalhei aqui para deixar compreensível, inclusive, desde um ponto de vista mais inicial, né? Desde um ponto de vista de alguém que está participando mais recentemente. Mas, com certeza, né, quem já tem uma leitura, particularmente de segurança, território e população, e do nascimento da biopolítica, vai conseguir se ambientar melhor nessa discussão, né? Mas eu acredito que vai dar para compreender também, para que estão se iniciando ainda nesse tipo de abordagem. Então, entre 78 e 79, Foucault ministra esses dois cursos no Collège de France, né? Se você olhar lá a publicação brasileira, o curso de Segurança, Território e População está 7778, né? No próprio título da publicação. Mas a primeira aula já é 78. Né? A primeira aula publicada já é 78. Né? Então, a gente tem entre 78 e 79, portanto, a gente tem esses dois cursos onde o Foucault vai explorar justamente essa genealogia do liberalismo e do neoliberalismo num quadro geral de uma genealogia das tecnologias de poder.
primeira questão é que para o Foucault não interessa, né, e não faz sentido, não se sustenta uma abordagem do liberalismo como uma doutrina econômica, como uma ideologia, como uma teoria, né? A gente vai explorar isso de novo quando entrar nos tópicos ligados ao neoliberalismo. Mas não interessa ao Foucault essa abordagem, porque não é isso que o liberalismo é para o Foucault. Para o Foucault, o liberalismo é uma racionalidade política e uma arte de governar, né? E, portanto, assim, uma tecnologia de poder, né? Então, reduzir o liberalismo a uma ideologia, a uma doutrina, a uma teoria econômica, é reduzir a própria compreensão, né, de uma arte de conduzir condutas liberal, né, de uma arte de programar condutas que seria nova, né? Essa racionalidade política que funciona como uma arte de governo. Então, essa ideia é fundamental para Foucault, né? E o exemplo paradigmático do qual Foucault vai partir, e aqui a gente pode entender, eu não sei se a gente tem... Existe uma certa divergência em torno desse... Eu coloquei isso no texto que eu enviei para vocês. Existe uma certa divergência em torno do uso desse termo governo no Foucault, né? Provavelmente porque ele usa esse termo em dois sentidos. Ele usa esse termo no sentido geral de condução de condutas e também usa esse termo governo para designar uma tecnologia de poder específica, indissociável do liberalismo, que é formada pelo triângulo população, economia política e dispositivos de segurança, né? População como objeto, economia política como saber, dispositivos de segurança como instrumento técnico. Então, essa diferenciação, de fato, ela causa alguma confusão na leitura do Foucault e nas interpretações que surgiram. Mas quando Foucault fala do governo, né, como população, economia política, né, e dispositivo de segurança, e quando ele constrói, inclusive, o dispositivo de segurança a partir desse exemplo, uma das formas através da qual Foucault vai construir o dispositivo de segurança é falando desse exemplo aqui da escassez alimentar. Para ele, o princípio da circulação dos cereais, da liberdade de circulação dos cereais, é um dispositivo de segurança, né? Ele também faz o elo entre a economia política, que é mais óbvio, né, inclusive, entre liberalismo e economia política, e também faz o elo entre liberalismo e população. Então, isso mostra como esse conceito de governo, num sentido mais estrito, é indissociável do liberalismo, né? Não só no quesito economia política, que é o mais óbvio, mas também no problema da população como objeto e no problema do dispositivo de segurança, como o princípio da liberdade de circulação, como instrumento técnico. Então, ao falar desse dispositivo de segurança, que é o princípio da circulação, da liberdade de circulação, Foucault vai falar do exemplo clássico, né, fundatório, né, o fundador da economia política, que é a questão da escassez alimentar no século XVIII na França, especialmente aqui em termos de cereais, o trigo, né? Então, Foucault vai começar fazendo a diferenciação entre essa nova forma e as formas antigas de tratar o problema da escassez de cereais. O problema da escassez era tratado ou sob a lógica da má sorte, que ele chama de uma visão cosmológica, ou sobre a lógica da natureza má do homem, uma visão moral, né? Uma visão moral. E a isso correspondia um conjunto de ferramentas técnicas de poder, né, de técnicas políticas, que consistiam em mecanismos soberanos ou disciplinares, né? E aí a gente tem outras duas tecnologias de poder, a soberania e a disciplina, e depois vem a encontrar o governo num sistema novo de correlação, né? Então, a gente tem a soberania e a disciplina como mecanismos que funcionavam a partir dessa visão moral ou cosmológica. E funcionavam basicamente a partir de proibições e intervenções diretas sobre o plano econômico. Proibição de circulação, de estoque, controle de preço, né? Esses eram os impactos de uma política soberana ou disciplinar em torno da escassez de cereais. A mutação, Foucault vai descrever o que aparece aqui sob a forma da economia política, primeiro com os fisiocratas, mas esse argumento vai permanecer em linhas gerais para os economistas políticos clássicos do liberalismo. Ele vai tratar isso como uma mutação das tecnologias de poder, né? Não mais forma soberana, não mais forma disciplinar preponderantemente, mas essa nova forma, o liberalismo como uma nova racionalidade para tratar desse problema, né? E aí,
O Foucault vai fazer isso, sobretudo, a partir da análise do documento A Carta de um Negociante sobre a Natureza do Comércio de Cereais, é um texto de 63, de autoria do Louis Paul Abel, que vai defender, em linhas gerais, que no lugar de uma visão moral e no lugar de uma visão cosmológica, eu preciso me conectar ao fenômeno tal como ele é, né? Ao funcionamento do fenômeno, né? Eu preciso me conectar à dinâmica empírica do fenômeno que é objeto do poder, né? Para isso, ele tem que jogar com os elementos imanentes ao meio em que se reproduz uma população, então, variáveis ambientais que a gente pode chamar de socionaturais, e produzir o resultado mais eficiente possível, né? Mais eficiente possível. Isso vai acontecer a partir da remoção das proibições econômicas, remoção da intervenção estatal, né? Que vai se organizar a partir, né, contraintuitivamente, né, dessa liberdade ou liberação da produção e circulação de cereais. Então, contraintuitivamente, eu combato a escassez me abstendo. Eu combato a escassez a partir da abstinência, né? Eu combato a escassez fazendo menos. Eu agia, é como os médicos usam, né, o termo lá deles é iatrogenia, né? Isso tem tudo a ver, né, biopolítica, então temos as questões médicas, o próprio Foucault aqui estão intimamente ligadas com a política. Então, essas medidas iatrogênicas, né, ou seja, quando o remédio mata o paciente, né? Quando o remédio é capaz de gerar, quando o tratamento, em geral, pode gerar um dano maior, né, ao paciente do que a própria doença. É o caso aqui, é como se medicamente, né, do ponto de vista médico, essa fosse a acusação dos liberais ao Estado, né, a esse Estado soberano disciplinar, né, esse Estado que aqui estava no momento do Estado administrativo, de que fala Foucault, né. E aí vamos falar de 6 pontos aqui para a gente fechar essa abordagem desse exemplo em torno da genealogia do liberalismo, né? Primeiro que a liberdade econômica não vai produzir o fim da fome. Ela produz uma certa anulação da escassez, mas a fome é outro tipo de problema. A fome está em outra ordem de acontecimento, né? Eu posso ter uma produção abundante e ter um conjunto, uma parte relevante da população que não tem acesso àquele bem, né? Então, anular a escassez ou reduzi-la a partir da não intervenção não significa eliminação, anulação da fome como processo social. Segundo lugar, a partir disso, Foucault vai ressaltar como essa figura da população se apresenta como um objeto passível de ser conhecido, mas também sobre cujo conhecimento há sempre um limite. Por isso que a economia política vai ser o saber e o não saber do Estado, né? Ela permite um certo saber, mas que pressupõe da mão invisível, né? Então, Foucault vai focar muito mais na invisibilidade da mão do que na mão, né? O problema do liberalismo é muito mais a invisibilidade da mão do mercado do que a mão enquanto tal. Porque a invisibilidade, para o Foucault, ela denota um processo incognoscível na sua totalidade. Então, eu não tenho como conhecer por completo a economia, e não tenho como conhecer por completo, em absoluto, por consequência, uma população. Eu posso, né, saber de algo e saber que não sei de outro algo, de outro tanto. É até aí que a economia política pode me levar. E o Foucault vai argumentar que, no fundo, essa perspectiva é uma perspectiva de destituição do soberano, né, que é muito mais profunda do que a perspectiva, e a gente vai voltar para esse problema, de um sujeito de direito que se coloca diante do Estado e que quer limitá-lo por certas garantias. Você não pode me prender ilegalmente, você não pode me matar, não pode roubar minha casa. O que o Foucault vai dizer é que esse sujeito de direito, ele é muito mais tímido do que o sujeito econômico. Porque o sujeito econômico, a partir dessa ideia de visibilidade, ele não limita, né? No limite, ele acaba destituindo. E não é um limite por uma regra formal ou abstrata. É um limite pela própria realidade. Então, esse é um ponto fundamental sobre o neoliberalismo como cultura, né? Como forma de vida. Aceitar a realidade. Qualquer governante que aceite a realidade deve considerar essas premissas, né? Então, Foucault vai falar dessa metáfora da mão invisível sob esse ponto de vista. É um saber, mas também um permanente não saber, né? Essa recusa de uma totalidade cognoscível da população
e do processo econômico. Terceiro lugar, essa população é composta já desde aqui, né? Isso não é uma novidade, particularmente neoliberal, mas já desde o liberalismo, por um conjunto de sujeitos econômicos, que agem como sujeitos autointeressados, voltados à maximização, né, dos seus ganhos, né, do seu prazer, né, e minimização desse prazer ou da dor, né, a ideia benthamiana clássica utilitarista. Então, essa é a ideia de um tipo de sujeito que é esse homem econômico, né, que é esse homo economicus, o termo em latim. Né? É um tipo de natureza humana que a teoria econômica forja e que vai ser, na verdade, o elemento fundamental depois para o neoliberalismo, sobretudo para a forma como ele opera na nossa vida, né? Sobretudo para a forma como ele opera na nossa vida. Então, esse sujeito é um sujeito do cálculo investimento, custo, lucro, né, como Foucault fala. Ou, se a gente quiser colocar em outra linguagem, o do teste de custo-benefício, um teste de eficiência. A gente vai falar um pouquinho depois do conceito de economia nos neoliberais, mas a ideia aqui básica é um sujeito que, isso vai depois definir a economia, vai ser uma definição da economia para o neoliberal. Que é a ideia de que esse é um sujeito cuja conduta é baseada em escolhas que pressupõem recursos escassos, né? Então, sempre numa alocação ótima de recursos escassos. Meios escassos, na fórmula que o Gary Becker vai colocar, meios escassos para fins concorrentes, né? Eu tenho que escolher e eu tenho meios sempre limitados. Nesse ambiente de uma população composta de um conjunto de sujeitos autointeressados, o governo desenvolve uma espécie de ação ambiental. É verdade que o Foucault só vai usar esse termo ação ambiental quando falar do neoliberalismo. Mas o que ele cria, o que ele desenha no começo do Segurança, Território e População, é já também uma ideia de uma atuação que lida com as variáveis de um meio socionatural. Então, aqui já aparece esse elemento, embora ele vá ser qualificado e colocado em outro patamar no neoliberalismo. Se trata de uma lógica empírica e consequencialista, né? Ou seja, é como que é um governo da população que vai conduzindo-a, né? Que vai velejando-a, lidando sempre com esses fatores de sujeitos autointeressados. E aqui a ideia de jogar o soberano, pegando aquela ideia que eu tratei antes. Essa ideia de destituição do soberano vai fazer com que a estrutura do argumento da economia política perante o Estado e seu direito seja a estrutura de um argumento que joga o Estado contra ele mesmo, que joga o direito contra si. Que é basicamente dizer o seguinte: na medida que você controla o preço, na medida que você me manda estocar, você não obtém o resultado que você mesmo deseja. Você não obtém a anulação da escassez que você mesmo pressupôs como finalidade. Então, eu jogo o Estado, eu jogo o rei, né, se quiser colocar na fórmula clássica, eu jogo o Estado, eu jogo o direito, eu jogo, né, a política contra ela mesma. Né? E eu acho que aí tem uma chave interessante para pensar o pós-neoliberalismo. Né? Como jogar o argumento neoliberal contra ele mesmo? Né? Como jogar ele contra si? Porque eu posso pensar que eu vou superar o paradigma neoliberal através de uma lógica formal, de alguma lógica mandamental, de algum tipo de dispositivo que teria essa natureza, né? Como a natureza de um mandamento, de uma regra jurídica, por exemplo, de uma regra moral. Né? Só que aí vem o que o Foucault fala, né? Da ideia de que a eficácia do neoliberalismo, né? Ele tem uma frase muito interessante que ele diz que o coeficiente de ameaça do neoliberalismo é proporcional à sua eficácia. Em outras palavras, ameaça e eficácia no neoliberalismo andam juntos. Thiago, oi. Por gentileza, você podia só repetir aí esse último minuto da sua fala, porque deu um pequeno problema na voz. Ah, tá. Tá bom. Deixa eu ver, me digam aí se eu estou partindo de onde parou. Eu dizia o seguinte: a estrutura do argumento liberal é jogar o Estado e o direito contra si. Até aí deu certo, né? Então, quando o liberal aqui, né? Quando o liberal diz: você não produz o resultado que você
que você mesmo pressupõe como finalidade. Você não produz a anulação da escassez com essa medida. Você diz que quer acabar com a escassez, mas você toma medidas que vão no sentido contrário. Isso no plano da realidade. O liberal não fala isso para o governo com base numa regra moral ou jurídica. Ele fala com base numa certa imanência da população. E aí, isso eu acho que daria para a gente uma espécie de sugestão sobre o que podem ser construções pós-neoliberais. Como, na mesma medida em que o liberalismo joga o Estado contra si, o direito contra si, de que maneira nós poderíamos jogar o neoliberalismo contra si? O argumento e a lógica neoliberal contra si. Né? Que forma nós teríamos de provocar esse tipo de curto-circuito que desativaria, né, o funcionamento dessa racionalidade neoliberal? E isso tem muito a ver, né, isso tem a ver, na minha opinião, com um trecho que o Foucault fala da relação entre ameaça e eficácia do neoliberalismo. Né? Ele diz, se eu não me engano, a frase é a seguinte: o coeficiente de ameaça do neoliberalismo é proporcional à sua eficácia. Né? Ou seja, o neoliberalismo é tão mais ameaçador quanto mais eficaz ele é. E a gente não, a minha impressão é que a gente não tem como recusar essa eficácia relativa do argumento liberal e do argumento neoliberal. Recusar essa eficácia relativa, da forma como ele é capaz de programar comportamentos e fazer funcionar, isso está diante dos nossos olhos, né? Essa coisa faz o mundo funcionar de certa maneira. Ele é capaz de ter eficácia, né? Não me parece que nós podemos, para superar o neoliberalismo, abrir mão da eficácia, de algum tipo de eficácia. Por que isso é importante? Porque eu acho muito difícil que a gente consiga desativar o neoliberalismo por algo como um mandamento moral político, né? Como algo que não lida e que não joga também com elementos de realidade, que não joga com elementos de funcionamento, de eficácia social concreta, de eficácia no modo de organizar sujeitos, mobilizar sujeitos. Né? Ou seja, desativar o neoliberalismo passa por enfrentar sua eficácia. E enfrentar sua eficácia passa por não abrir mão de uma alternativa que também seja pelo menos igualmente eficaz. Essa é a maior dificuldade, no fundo, né? Até aí é fácil falar, né? Até aí é fácil falar. Mas essa talvez seja a parte mais difícil, né? É por isso que muitas palavras de ordem, muitas leis, muitas ideias que a esquerda defende não conseguem ter penetração social, porque funcionam como uma espécie de mandamento moral ou político e que não conseguem se enraizar na prática social, né? E, por último, aqui, pessoal, uma ideia que eu acho que é muito importante nesse texto do Foucault, do Segurança, Território e População, que é a ideia de um regime de verdade de mercado, de uma veridição de mercado. Foucault vai mostrar como o mercado deixa de ser um lugar de justiça, de preço justo, um lugar, portanto, com esse teor moral de definição do que é um preço justo, para ser um lugar de veridição. Então, eu não me pergunto mais o que é um preço justo. Eu não me pergunto mais o que é um preço adequado. Eu tenho um preço natural definido pela própria estrutura do mercado, pelo próprio funcionamento dele. Então, o mercado ele me dá uma verdade. E não cabe à moral ou à política se sobrepor a essa verdade. Ela é uma verdade. Aquilo ali denota um aspecto fundamental da vida de uma população. Aquilo é um dado com o qual eu tenho que lidar. Né? Essa é a ideia do liberal em relação a uma verdade de mercado. E aí vamos falar um pouquinho do neoliberalismo, dito isso, né? Esses 6 pontos são fundamentais, essa construção que Foucault faz do liberalismo, mas a gente precisa ver o que aconteceu nessa renovação da arte de governo, né? No sentido do neoliberalismo, né? Então, a maioria de vocês já conhece essa correlação, né? Essa resposta que o neoliberalismo configurou com o fascismo e o socialismo, né? Todos vistos como formas de ataque à liberdade e como formas de planificação. Na verdade, talvez o adversário, o inimigo, né, propriamente, principal dessa teoria neoliberal, na sua gênese, é essa ideia de planificação, né? A planificação é uma espécie de grande vilão. É aquilo que faz com que o Estado inche, é aquilo que faz com que a liberdade acabe. Esse é um ponto, se não o mais importante, mas um dos eixos fundamentais em torno do qual se organiza a
a crítica neoliberal, né? A planificação. E aí você tem o colóquio Walter Lippmann, em 1938, do qual Foucault vai falar bastante, e sobre isso, Foucault, como vocês sabem, é particularmente original, né? A maioria das análises neoliberais, década de 80, 90, explorava com muito mais ênfase os aspectos relativos à sociedade Montpellier, né? Ou à Escola de Chicago. O Foucault vai falar da Escola de Chicago também, mas o Foucault teve um mérito aqui inegável, tanto pelo período histórico que ele produziu isso, então Foucault está fazendo essa leitura no final da década de 70, né? Quando o neoliberalismo não é ainda a realidade que ele se tornou no começo da década de 80, né? Então esse é um aspecto fundamental. E você tem, portanto, uma ênfase sobre o colóquio Walter Lippmann, que é também original no Foucault, né? Original nessa abordagem que Foucault vai fazer. E ele vai falar de um neoliberalismo alemão, na forma de um ordoliberalismo, que vem de ordem, né? Ordem econômica, nesse caso, e um neoliberalismo americano. A gente poderia, pessoal, em outros contextos, a gente poderia discutir quais são as diferenças, neoliberalismo alemão, americano. Silvio faz isso muito bem, fez isso excelentemente na disciplina, mas nosso tempo aqui é mais limitado, então a gente vai, sobretudo, tentar tratar do que é essa renovação do arsenal técnico-político que o neoliberalismo representa, né? Que tipo de modificação, né? Como síntese, a gente pode dizer que o neoliberalismo operou, né? Como a reprogramação dessa arte de governar, né? E aí eu vou tratar aqui de uma posição que eu acho que é a mais razoável e vou falar aqui de algumas posições complementares que devem ser consideradas na discussão também. A gente pode dizer que o eixo central, tem dois eixos centrais, vou dividir aqui dois eixos centrais, que estão articulados, na verdade, né, são inseparáveis, né, que é a ideia de uma generalização de uma racionalidade econômica, mas aqui eu vou tentar decompor isso melhor, e também, de outro lado, um intervencionismo social neoliberal, do qual vai falar o Foucault também. Então, essa generalização, primeiro, né, a gente pode, estou decompondo aqui, a gente podia tratar como generalização da racionalidade econômica por si, mas acho que é melhor a gente decompor, que a gente também vai entender outros aspectos de torções que o neoliberalismo fez dentro da tradição liberal, né? Então, uma generalização de uma veridição concorrencial de mercado. Então, agora eu tenho, né, um deslocamento, né, da troca para a concorrência, né? Então, esse sujeito econômico, né, e essa visão, né, sobre o sujeito em geral, não é mais tanto a visão de um sujeito consumidor das trocas, é muito mais a visão agora de um sujeito empresarial que concorre, né? Então, a ideia de concorrência de empresas são ideias fundamentais para essa torção que o neoliberalismo vai operar no âmbito da tradição liberal. Uma generalização correlata, né, da empresa como poder informador da sociedade, aqui é um segundo elemento, com todos os pressupostos. Eu não sei se vocês tiveram acesso, mas eu acho que é importante mencionar esse livro. Não sei se quem aqui já leu, quem já comprou, quem já pegou o PDF. Tem o PDF já de graça, né, que é esse livro que o Safatli, o Christian Dunker e o Nelson Júnior, né? Nelson Dias, eu acho, produziram, né, lá do laboratório da USP, de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. Esse livro é muito bom. Do ano passado, é muito bacana. O texto do Safatli, a introdução e o texto do Safatli são realmente muito bons. E o Safatli vai fazer uma observação muito interessante, né, porque a gente não pode deixar de considerar, e eu acho que a Wendy Brown tem feito isso também, os efeitos concretos e o lixo tóxico. A tese da Wendy Brown, no fundo, é essa, né, que a gente vive a utopia dos neoliberais, do Hayek ou do Repke ou do Eucken. A gente vive a gente vive no lixo tóxico do neoliberalismo. A nossa sociedade é o subproduto do neoliberalismo. Que, na verdade, falar disso é falar do produto real. O que é que o neoliberalismo, de fato, produz como sociedade, né? Ele não produz a ideia de pequenas cooperativas que os ordoliberais colocavam como utopia concorrencial. Cada quem tem aqui uma empresa na sua casa, aí tem sua plantaçãozinha aqui, suas alfaces, aí vende para o vizinho, aí todo mundo é uma empresa na sua casa, família e tal.
Isso não é a realidade do neoliberalismo. A realidade do neoliberalismo, isso se parece com esse jogo que sempre se fez com o socialismo, né? Se é possível falar num socialismo real, é possível falar num neoliberalismo real, né, que não tem nada a ver com essa utopia ordoliberal. São sujeitos empresa que se comportam como as empresas de fato se comportam. E o Safato ele vai ressaltar isso aqui no artigo. Ele vai dizer o seguinte: uma empresa não é essa empresa ordoliberal. A empresa é a empresa que age com violência na exploração, na concorrência, que trapaceia, que corrompe. E é esse tipo de sujeito-empresa que a gente generalizou. Nós não generalizamos o sujeito-empresa da cabeça de um ordoliberal. Nós generalizamos a empresa, mas a empresa real. O Safato ele brinca, o mercado não é um jogo de cricket, né? Concorrência não é um jogo de cricket. Nós generalizamos essa guerra, né? Essa guerra que o capital sempre instituiu, né? É isso que nós generalizamos. De um homo econômicos empresário de si, então, isso chega à subjetividade, isso chega aos processos de subjetivação. Então, o próprio sujeito é um sujeito empresa, a gente vai falar um pouco mais disso. E de uma racionalidade econômica a todos os campos da vida, direito, política, educação, família, também vamos falar mais disso adiante. E tudo isso só pode se realizar porque agora eu vou usar como ferramenta um intervencionismo social neoliberal que vai prorrogar, né, que vai levar adiante o mercado como regulador social geral. Então, aonde o mercado não se impôs e não emoldurou a sociedade, eu vou levá-lo. Eu vou prorrogá-lo. E ele vai conquistar domínios que ele ainda não conquistou. Esses domínios são físicos, territoriais, em alguns casos, são domínios psíquicos dos sujeitos e são domínios também do conhecimento. São domínios psíquicos, físicos e são domínios, né, do saber, né, cognitivos, se a gente vai dizer assim. Então, todos esses domínios tendem a ser, né, objeto dessa generalização, né, que consiste propriamente no neoliberalismo. O neoliberalismo ele é propriamente essa generalização. Esse é o argumento da Wendy Brown no livro Undoing the Demos, né, Desfazendo o Demos. O argumento dela é: o neoliberalismo é a generalização dessa forma mercado sob a lógica da concorrência da empresa. E ela vai exercitar isso com vários campos, sobretudo com o político, né, de como isso corrói a ideia de democracia. Por isso o nome do livro, Undoing the Demos. Mas no livro dela de 2019, que é o Nas Ruínas do Neoliberalismo, ela vai além, e ela traz, eu não sei se é o melhor em termos de definição do neoliberalismo, mas o que ela traz é fundamental, né? Ela vai colher, sobretudo, as posições do Hayek, para dizer que, e isso no Hayek, realmente, se você olhar aquele Law, Legislation, Liberty, né? Ou Fundamentos da Liberdade, o outro, que é o que ela vai explorar mais, o Hayek vai dizer lá, a moral é também uma ordem. E nesses livros, o Hayek usa uma visão muito espontaneísta mesmo, evolucionista, na verdade, da sociedade, e espontaneísta. Então, não que isso exclua a intervenção, não confunda, não vou tratar disso a miúde, mas, em detalhe, mas só para sinalizar. Essa ordem econômica, para o Hayek, é também uma ordem moral. Na verdade, a ordem econômica e moral seriam as ordens espontâneas fundamentais que regulam a vida social. E nelas o governo não deveria se meter. Ele pode se meter em todo o resto, e é por isso que isso não exclui a intervenção, o intervencionismo social. Ele pode se meter em todo o resto. E aí a Wendy Brown vai pegar esses trabalhos do Hayek e vai fazer a ligação do neoliberalismo com o neoconservadorismo. E aí a gente chega num Trump, num Bolsonaro, em que o neoliberalismo finalmente pode se apresentar como essa espécie de junção entre uma ordem moral e uma ordem econômica. Ambas que não merecem uma intervenção do governo. E aí as políticas contra a discriminação, assim como as políticas econômicas, todas seriam uma violação do Estado à sociedade civil. Todas seriam uma violação do Estado às ordens espontâneas. Eu não sei se essa é a melhor definição do neoliberalismo enquanto tal, porque a Wendy Brown ela vai retificar explicitamente. Eu dei esse conceito de generalização da forma mercado, empresa e concorrência no livro Undoing the Demos, e aqui eu quero dizer, não é mais isso, não é só isso, é também dessa forma moral.
é também essa ideia de uma ordem moral. Não sei se é a melhor definição, até me parece que não é a melhor definição enquanto tal, de neoliberalismo. Prefiro essa ideia de generalização como está aqui. Mas, independente de incluir isso no conceito de neoliberalismo ou não, é uma abordagem assim, fundamental. Esse livro dela realmente é uma abordagem fundamental para entender esses pontos de contato entre neoliberalismo e neoconservadorismo. E no limite com o fascismo, né? De Trump e Bolsonaro, por exemplo. O que explicaria, né, Paulo Guedes e Bolsonaro, né? Não há nenhuma contradição nisso. É isso que a Wendy Brown vai argumentar. Em teoria, né, claro, não no caso em si. Seguindo aqui, pessoal. Aqui uma passagem do Nascimento da Biopolítica. Vixe, pessoal, tem quanto tempo aqui ainda, pelo amor de Deus? Vê agora que são 3h40. Thiago, você está mais ou menos com 1 hora da sua exposição. Eu tenho mais meia hora, mais ou menos, é? Não, fica à vontade, vamos lá. Fica à vontade. Fica à vontade. Eu vou tentar pular aqui o que eu achar que dá para pular. Aqui é uma passagem do Foucault em que ele fala sobre essa informação. Inclusive, na tradução brasileira, teve um trecho aqui que eu estou grifando, que saiu informação. Mas o que ele fala é mesmo informação. É o processo de informar, dar uma forma, né, do Estado e da sociedade pelo neoliberalismo, que é justamente essa ideia de uma generalização para o Estado e para a sociedade dessa racionalidade. Esse trecho, eu acho que é bem relevante, né, para entender esse intervencionismo social neoliberal, que é exatamente quando Foucault fala da política de moldura dos neoliberais alemães, particularmente do texto do Walter Eucken sobre política agrícola europeia na Alemanha. Eu não vou ler a citação para a gente ganhar algum tempo, mas o que ele vai dizer? Essa ideia de moldura é normalmente lida, até pelos autores do direito e economia, os poucos que trabalham esse tema, como uma espécie de moldura regulatória. Eu crio aqui um quadro, aí aqui vai poder fazer atividade econômica, eu tiro o monopólio, eu tiro algumas práticas de trust, e aqui eu crio uma moldurazinha e a economia fica aqui dentro. O Foucault vai pegar essa ideia de moldura e vai alargar. Ele vai dizer, olha, o que acontece na política de moldura é justamente esse intervencionismo social. Essa política agrícola europeia, vejam esse exemplo, né? Eu vou ler só um trechinho aqui que é relevante, né? Intervenção sobre população, técnicas, aprendizagem, educação, regime jurídico das terras, disponibilidade dos solos e sobre o clima. Tudo isso deve compor uma política agrícola europeia para que ela funcione como um mercado. Ela não é um mercado. E, na verdade, aqui o Foucault ele permite que a gente faça uma correlação muito interessante, até com temas mais clássicos do marxismo, né, também, do ponto de vista da acumulação, e que tem particular importância para a periferia, né, do capitalismo como o Brasil, que é o funcionamento dessa extensão do mercado a outros domínios em sociedades, né, como a nossa, com comunidades indígenas, quilombolas, agricultura familiar, comunidades tradicionais de pescadores, né, que não funcionam ainda como um mercado, como um sujeito empresa, como concorrência. Mas eu imponho essa moldura, eu faço essa moldura descer lá. E eu faço isso modificando todo o meio social e natural. Com todas essas variáveis aqui, do clima, do relevo, da arquitetura jurídica, da educação, das políticas econômicas propriamente. É disso que se trata, e aí, portanto, não tem nada a ver com o Estado mínimo, né? Absolutamente nada a ver com o Estado mínimo. Tiago, com licença, por favor. Oi. Qual que é esse livro do Michel Foucault que você está apresentando? Eu perdi o início. Pronto, agora eu estou falando mais do nascimento da biopolítica. No começo eu falei um pouco mais do Segurança, Território e População. Esses são os dois livros fundamentais, as duas obras fundamentais, os dois cursos do Colégio de Defesa, que o Foucault vai passar essa genealogia do liberalismo e neoliberalismo. Você encontra o PDF com facilidade, viu, Fernando? Ok, muito obrigado. Procurando, você encontra fácil. E esse intervencionismo, pessoal, ele é tão profundo quanto a subjetividade humana, né? Então, aqui algumas passagens sobre isso. Uma em que o Foucault fala do liberalismo americano como um modo de ser e de pensar. Ele não é uma política econômica,
ele não é uma doutrina, uma teoria econômica simplesmente, uma ideologia, ele é um modo de vida. E aí a gente se aproxima de algo que vai além, inclusive, do liberalismo, neoliberalismo, desse governo como uma racionalidade política ou como uma arte de governar. Aqui a gente está falando de um modo de vida, é uma forma de vida. É uma forma de organizar a experiência humana, a experiência do sujeito. É uma forma de organizar, se a gente quiser colocar em eixos, né, como normalmente se faz, linguagem, desejo e trabalho, como diz o Safatli nesse texto aqui sobre o neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico. É uma forma de organizar a experiência humana e é, no fundo, uma forma de produzir sujeitos. Eu tenho um modo de produção de subjetividade, eu tenho um modo de subjetivação neoliberal, propriamente, que vai me dar como resultado, né, exatamente esse sujeito empresa. Nesse sentido, o Hayek fala que o liberalismo tem que ser uma doutrina viva, ou seja, como parte de uma experiência, né, dos sujeitos. Inclusive, né, vai tratar a importância de que o liberalismo seja visto como utopia, como algo que eu estou sempre em busca de alcançar, e que isso deve ser retomado da tradição socialista. Retomado no sentido de não ofertar à tradição socialista, né, o privilégio da utopia. É o que o Hayek vai dizer. A utopia não é um privilégio de socialistas. Nós podemos ser utópicos. E daí vocês sabem onde isso vai dar. Vocês sabem que isso vai dar, né, no anarcoliberalismo, que vem da esteira do Mises, né, que era, na verdade, o mentor do Hayek no seu início de produção. Sabem que isso vai dar no Brasil com esses grupos anarcocapitalistas, que basicamente defendem que o Estado só pode ter direito penal, né? E não à toa o direito penal permanece, né, nesse anarcocapitalismo, porque tem que ter alguém para prender e matar gente, né? Então, isso não pode faltar nunca. Mas todo o resto poderia ser suprimido. E aí é só acompanhar as publicações do Instituto von Mises e afins para entender essa espécie de utopia, que, na verdade, é muito mais uma distopia, né? E a pergunta é, nós já não estamos nessa distopia neoliberal, né? Esse lixo tóxico que nós vivemos no neoliberalismo, esse subproduto, que é esse neoliberalismo real, de que fala o Andy Brown, já não é nele que nós estamos, né? A Margaret Thatcher tem uma frase clássica, né, em que ela diz que a economia é o método, o objetivo é mudar o coração e a alma. Então, tudo isso se articula à ideia do neoliberalismo como forma de vida e modo de produção de subjetividade. Agora, alguns comentários sobre, particularmente, essa ideia de sujeito neoliberal. Uma coisa que vai interessar aqui para a gente ao discutir o direito e a justiça é a diferença entre sujeito de direito e sujeito econômico. Foucault vai dizer, olha, o sujeito de direito, ele é alguém que, diante de um Estado, ele quer ter certas garantias resguardadas, que estão previstas na Constituição, nas leis. E, diante de um sujeito de direito, eu tenho a aplicação de uma regra jurídica. Essa é a estrutura. Sujeito de direito, regra jurídica. O Foucault vai argumentar que essa figura é heterogênea, é diferente, por natureza, do sujeito econômico. O sujeito econômico é alheio, é de certa forma alheio à regra jurídica, é indiferente a ela, e se movimenta por incentivos e desincentivos. Se orienta por possibilidades de ganho e por perdas possíveis. Se orienta por esse cálculo, portanto, de custo-benefício. O que eu vou mostrar para vocês nos casos aqui é que, na medida em que os juízes passam a ver os sujeitos como sujeitos econômicos, eles também deixam de aplicar as regras de direito e passam a aplicar uma outra coisa, que a gente vai ver qual é, né? Como é que ela funciona. Mas é esse deslocamento entre sujeito de direito e sujeito econômico dentro do próprio discurso judicial. Na medida em que o juiz não me vê mais como um sujeito de direito, é por esse mesmo movimento que ele não aplica mais a mim uma regra jurídica que seria aplicável. Ele agora faz um cálculo econômico com a minha liberdade, um cálculo econômico com o meu acesso à justiça, mas é disso que a gente vai falar um pouco mais adiante.
O Foucault vai explorar essa ideia de sujeito econômico no neoliberalismo falando da obra do Gary Becker. Aí eu vou ser bem rápido, porque eu tinha trazido muito material aqui sobre o Becker, mas eu não vou prolongar não, tá? Vou só mostrar alguns que eu queria mostrar e dizer o fundamental. Gary Becker é um economista da Escola de Chicago, né? Pessoal, nasceu em 1930, falece em 2014. Ele ganha o Nobel em 92 justamente por ter criado uma teoria, ou por ter sido o grande defensor da tese de que a economia pode ser uma ciência de todo e qualquer comportamento humano. A economia pode ter como objeto todo e qualquer comportamento humano. Se vocês virem o discurso dele no Nobel, vocês vão ver isso. Que ele ganhou por isso. Porque o discurso dele de agradecimento, de recebimento do prêmio, é um discurso que basicamente reafirma essa tese. Aqui eu trago um trecho, eu vou dar só a indicação aqui, tá, pessoal? Porque esse material realmente é muito interessante. E não é em todo lugar que a gente consegue, que a gente pode socializar, porque tem que ser, né, um nível mais de pós-graduação mesmo, que é esse material. É uma situação interessantíssima, pessoal. Lá na Universidade de Chicago, organizaram um seminário sobre Foucault e Becker. E aí chamaram para participar desse seminário o Becker, o Gary Becker, chamaram o François Ewald, né, que era assistente do Foucault na década de 70, e quem organizou foi o Bernard Arcou, que também estudou Foucault. Esse seminário aconteceu na Escola de Direito da Universidade de Chicago. E esse trecho aqui eu não vou ler, porque o livro não foi, essa palestra não foi traduzida, então está aqui em inglês. Eu não vou ler aqui, mas é basicamente o Becker dizendo que leu o Foucault nas aulas sobre a obra dele, e basicamente dizendo que gostou, que achou bem compreensível, que esperava que os franceses, né, como francês, que seria mais difícil entender o Foucault do que realmente foi, e dizendo ainda que gostou e que concorda com quase tudo que Foucault disse. Só que é uma situação basicamente constrangedora o seminário, porque o Ewald vai pegar muito no pé do Becker. E aí fica um negócio meio embaraçoso. Fica um negócio meio constrangedor, porque o Ewald não alivia para o Becker, e aí vai ficando cada vez mais constrangedor. Mas é um material que está no Vimeo. Se vocês colocarem o nome desse seminário no Google ou na plataforma Vimeo, vocês podem ver os vídeos e tem a transcrição também na internet. É um material interessantíssimo assim, para pensar sobre essa relação entre Foucault e Becker. Becker como esse grande arquiteto, né, engenheiro da economia como ciência do comportamento humano. Portanto, então, dessa generalização da racionalidade econômica. Tem alguma coisa no chat aqui? Deixa eu... Gabi, vou deixar para o final ou para a discussão, né? Porque essa resposta aí vai longe. Mas é uma ótima pergunta. Aqui um trecho do Becker, também não vou ler. Quem estiver vendo aí foi uma tradução livre aqui, tá, pessoal? Porque esse trecho só tem em inglês. Mas o livro dele é basicamente, esse livro de 76, chamado A Abordagem Econômica do Comportamento Humano, é basicamente a defesa dessa tese, de que a economia se define não por um objeto, mas por um tipo de abordagem que pode ser estendida a qualquer comportamento humano. O Foucault vai falar do Becker. Antes, deixa eu mostrar aqui outra coisinha para vocês. Aqui é o índice desse livro do Becker. Aí vocês podem ver até onde ele quer chegar, né? Preço e preconceito, falar de discriminação. Law and Politics, né? Direito e política. Tudo isso com uma abordagem econômica. Tempo e trabalho doméstico. Comportamento irracional. Casamento, fertilidade e família. Interação social, altruísmo, egoísmo, genética. Todos esses campos da vida podem ser objeto de uma teoria, de uma abordagem econômica, né, para o Becker. E foi por isso que ele ganhou o Nobel, algum tempo depois. Os trabalhos dele com o direito são bem importantes. São bastante considerados no direito americano e também, em parte, aqui no Brasil. Então,
o Becker vai falar de um sujeito empresa, do sujeito calculador, investidor, em todos esses campos da vida. Em todos esses campos da vida. Quando ele fala do capital humano, é disso que ele está falando, de um sujeito que se vê como empresa e que, né, agrega valor a si mesmo, né, e que agrega valor a outros capitais humanos, a mãe quando amamenta, processo de educação, processo de cuidado doméstico, tudo isso é um processo econômico. É também assim com o criminoso. Quem é o criminoso para o Becker? O criminoso para o Becker é um sujeito econômico como outro qualquer, que aceita um risco especial. O risco especial de cumprir uma pena. Isso pode reconfigurar o direito penal, como a gente vai ver. Né? A gente pode dizer, pessoal, que essa decisão do agente estatal... Vamos lá, aqui estou me aproximando já dos problemas da justiça, certo? Pelo jeito eu vou ter muito pouco tempo para falar sobre eles. Vejam só, pessoal. Para a gente pensar o agente estatal e as suas decisões, para a gente pensar isso, a gente pode olhar para a justiça, como eu vou fazer, e pode olhar para outros agentes, né, aqui particularmente para a justiça. E a gente pode tentar decompor, e é mais ou menos o que a gente nota nos casos judiciais, como se desenvolve essa decisão. E aqui a gente pode dizer que ela tem 3 etapas, ou 2 etapas com uma subdivisão na segunda, se a gente preferir. Né? A primeira delas seria o seguinte, algo que o Foucault vai chamar, a partir do Becker, que é passar para o lado do agente a governar. Ele usa esse termo, né? Passar para o lado. Foucault não está falando exatamente da tomada de decisão estritamente ou diretamente, mas no fundo a gente pode encontrar esse tipo de ligação. Eu passar para o lado do agente a governar. Então, eu tenho que pensar como o criminoso, eu tenho que pensar como aquele que eu governo. Qual é a categoria, o caminho que me permite pensar como outra pessoa? O cálculo econômico. Isso é o que nos une. Todos nós somos sujeitos econômicos. Então, eu posso pensar como você na medida em que você desenvolveu o cálculo econômico. Na medida em que eu posso supor como você calculou. Então, nesse primeiro momento, eu reconstruo o cálculo do agente. Por que ele comete crime? Nesse primeiro momento, ao passar para o lado dele, ou seja, ao pensar como ele, esse exercício de alteridade, né, de pensar no outro, mas que no fundo é um exercício de identidade, né, porque pressupõe que somos todos sujeitos econômicos. Então, como eu faço para pensar como ele? E aí faço o cálculo, né, reconstruo o cálculo que o criminoso faz para cometer um crime. Então, se o criminoso achou vantajoso cometer um crime, vamos lá, vamos ver por que é vantajoso cometer o crime. Vamos reconstruir esse cálculo econômico que ele faz para cometer o crime. Num segundo momento, tendo feito a reconstrução desse cálculo, ele vai tentar impor novas variáveis para reprogramar esse cálculo. Um exemplo didático. O sujeito cometeu um crime. Eu quero que ele cometa menos crime. Estou sendo aqui bem didático, tá, pessoal? Bem simplificando. Uma das formas é desincentivar isso, garantindo uma maior efetividade do direito penal, garantindo um maior poder de investigação à polícia. E aí a probabilidade de ter que cumprir a pena, de ser pego, pode vir a desencorajar esse sujeito econômico. Então, eu vou mexer com as variáveis. Quais são as variáveis que ele tem? Eu tenho outras variáveis possíveis. Por exemplo, como é que é o cálculo dos neoliberais sobre legalização das drogas, por exemplo, né? Os sujeitos econômicos consideram vantajoso vender drogas ilegalmente, né? Consideram vantajoso isso. Como é que eu posso tornar isso desvantajoso? A legalização é uma forma extrema disso, inclusive, né? Eu acabo com o negócio dele. Ou pelo menos eu reduzo bastante, porque agora ele vai ter uma concorrência de formas legais. Eu esvazio economicamente o negócio do tráfico.
Esse negócio que para um neoliberal funciona como um grande cartel, como um monopólio. Um monopólio que foi capaz de internalizar, ou de assimilar, de digerir os custos da proibição, os custos da ilegalidade. A própria ilegalidade é só mais um custo. A ilegalidade torna mais custoso. Só que, como qualquer empresário, o traficante repassa isso para o consumidor. Ele não fica com esse custo. Você paga mais caro pela droga porque ela é ilegal, porque é mais difícil. Deixa eu ver aqui o chat. Zacone. Pronto, Bianca, é essa ideia. Como é que eu reprogramo o comportamento? Eu não reprogramo pensando na lei abstratamente. Eu reprogramo, a lei pode até ser uma variável desse jogo, mas eu reprogramo olhando para os incentivos e desincentivos, para os ganhos que ele pode ter com aquela ação. Né? Eu reprogramo reelaborando o teste de custo-benefício dele. Então, quanto ao crime, por exemplo. Né? Quanto ao crime. Então, você trafica droga, você vende droga. Como é que eu faço para reprogramar? Não é exatamente ou necessariamente pela via da lei, simplesmente. Eu vou tornar menos vantajoso o seu negócio. Vou tornar menos lucrativo o seu negócio. Vou fazer seu negócio concorrer com outros, como meio legal. Eu vou impor a você uma outra variável. Um outro tipo de variável. Isso aí, essa estrutura pode ser aplicada a qualquer outro cenário para o Becker. Qualquer outra situação. Absolutamente qualquer outra. Então, como é que eu torno a educação mais vantajosa? Como é que eu faço alguém estudar? Eu tenho que tornar mais vantajoso, tenho que criar um ambiente de riscos e incentivos, diminuir os custos do estudo, né, os custos que o indivíduo despende para estudar, e tornar mais benéfico esse estudo. Tudo numa lógica de estímulos e desestímulos. Incentivos e desincentivos. Né? Custo e benefício. Então, não, eu quero fazer as crianças estudarem mais. Como é que eu as recompenso? Como é que eu trago recompensas? E de preferência recompensas materiais? Né? Então, tudo isso vai atuar no próprio jogo de prazer e desprazer do indivíduo. Internamente a esse jogo. Internamente a esse jogo. Uma lógica de recompensas e redução de custos. Né? Vamos pensar outro exemplo possível. Né? Dentro de casa, né? Sei lá, educação, trabalho doméstico. Né? Você pode também aplicar esse mesmo tipo de grade. Esse mesmo tipo de grade. Então, por que é que uma mãe matricula um filho no colégio? Porque ela espera um dia que ele vai dar retorno com a educação, ela vai ter retorno disso. Por isso que ela tem todo o trabalho de fazer ele estudar, ela vai ter retorno disso. Por que ela amamenta? Ela amamenta porque ela vai ter retorno disso. Como é que eu faço que a pessoa matricule o filho no colégio? Como é que eu estimulo a matrícula? Atuando nessa lógica, atuando nesse incentivo e desincentivo. Como é que eu incentivo a mãe a matricular o filho? Como é que eu deixo claro para ela que as recompensas vão vir? Como é que eu torno... Aí tem várias formas. Uma escola profissionalizante ajuda, então o menino vai trazer recursos para dentro de casa, o menino vai ganhar dinheiro, ele vai trazer para dentro de casa. Né? Se ele tiver uma via de trabalho e de renda através da educação, eu estou estimulando. Né? Eu vou jogando permanentemente com essa lógica. Jogando dentro da própria dinâmica de comportamento do sujeito. E vou reprogramando essa conduta. Mas eu acho que isso vai ficar também mais claro quando a gente falar dos casos aqui, que também são exemplos disso. Tiago? Oi. Oi, Tiago. Não, é só para tu situar no tempo, porque já são 4h05. Se você pudesse atacar aí para os 35 minutos, para a gente ter meia hora para comprar um debate com o grupo, com a conversa. Então eu vou dar um pulinho aqui. Eu vou falar um pouco de alguns casos. Vou falar de 2 casos, tá, pessoal? Eu vou falar rapidamente deles.
O primeiro é esse caso famoso da prisão em segunda instância. Aí, eu acho que esses dois casos, viu, Bianca? Preste atenção nesse aspecto, porque vai aparecer exatamente essa reprogramação. E ela vai aparecer de uma forma interessante, porque ela vai aparecer em contraste com a lei, em contraste com a aplicação da lei. E aí ela fica mais clara por esse contraste. O primeiro caso é esse caso que é o mais famoso aí dos últimos 10 anos, pelo menos no Brasil, da última década, que é esse da prisão em segunda instância. Vocês todos devem saber um pouco sobre esse caso. De que ele trata, pessoal? Um processo penal, ele tem um caminho. E num dado momento, esse processo acaba quando não há mais possibilidade de recorrer, ou quando uma parte não recorreu mais, optou por não recorrer. Eu sou aqui um réu, eu sou acusado de alguma coisa, tem um juiz, me dá uma sentença, me condena, eu recorro para o tribunal, Justiça Estadual aqui, Tribunal de Justiça do Ceará, depois eu vou tentar um recurso para o STJ, um para o STF, e uma hora esse processo vai acabar. Seja porque não tem mais como eu recorrer, seja porque, né, eu não recorri, eu deixei passar. Quando isso acontece, a gente chama de trânsito em julgado. Transitou em julgado. Acabou o processo, não tem mais como eu recorrer, não tem mais como eu discutir aquela questão judicialmente. O caso da prisão em segunda instância tinha a ver com isso. A polêmica era, eu posso prender alguém antes disso acontecer, antes de acabar o processo? Nesse exemplo que eu dei, né? Eu estou aqui com um juiz que me deu uma sentença. A segunda instância é um tribunal, Tribunal de Justiça. Ele vai lá e me condena. Eu posso prender a partir daqui? Ou eu tenho que esperar acabar? Em linhas gerais é isso, certo? A Constituição diz que ninguém vai ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso quer dizer, pessoal, que até acabar o processo, até chegar naquele final lá, eu não sou considerado culpado. Se eu não sou considerado culpado, como é que eu sou ainda inocente ou ainda não culpado, do ponto de vista da Constituição, que diz isso? Então, só vai ser culpado só depois que acabar o processo. Como é que eu posso cumprir pena se eu ainda não sou considerado culpado nos termos da Constituição? E aí essa controvérsia se desenvolveu. E aí você tem alguns trechos emblemáticos que eu quero ler aqui para vocês sobre a decisão lá em 2016. É verdade que esse entendimento mudou em 2019, 2 anos atrás, né? Mudou esse entendimento e foi vedada essa prisão em segunda instância novamente. Né? Mas essa discussão aí é uma discussão que é já emblemática no direito brasileiro, independente da mudança de entendimento. Ainda assim é um caso paradigmático, cujo desfecho nós não temos nem ainda como antecipar, né? Já oscilou bastante, já foram decisões em 2009, 2016, 2019, né? Então isso ainda deve ter desdobramentos dentro do direito brasileiro. E o que chamou a atenção no julgamento em 2016, você teve um conjunto de argumentos favoráveis à prisão em segunda instância, baseados basicamente em argumentos gerenciais, de gestão da justiça. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Num dos casos que discutiu esse tema, aqui em 2018 já, depois eu vou voltar para o de 2016, mas são todos casos que discutem o mesmo problema. Aqui era o caso do ex-presidente Lula, inclusive. O voto do Fux. O Fux vai dizer que vai realizar uma análise econômica do direito, que se desenvolveria em especial sob o prisma dos incentivos e desestímulos ao comportamento dos indivíduos. E ele vai argumentar que prender só quando o processo acaba, aquilo que eu falei para vocês, gera efeitos deletérios para a normatividade jurídica e para a prestação jurisdicional. Sim. Ele diz que prender só no final do processo, ele não quer essa ideia, ele quer prender a partir da segunda instância, significa incentivar a interposição sucessiva de recursos protelatórios, conferir à presunção de inocência a eficácia de impedir a execução da condenação contra a qual não caibam mais recursos ordinários, incrementa a quantidade de incidentes manejados pela defesa,
Aqui ele está basicamente dizendo que isso atrasa o processo, que isso retarda o andamento do processo, tira a celeridade do processo, tira a eficiência do processo. Essa jurisprudência, essa que ele está criticando, que só quer prender depois do trânsito de julgado, depois de acabar o processo, essa jurisprudência conduz à injustiça, à ineficácia das normas penais, quando não à ineficiência e perda de coercibilidade do ordenamento jurídico como um todo, podendo culminar no reforço de uma cultura de desrespeito às normas em geral, numa sociedade de quase anomia, que deve ser evitada pelo Poder Judiciário em seu papel de pacificação social. Vejam, pessoal, a defesa de que a prisão pode acontecer a partir da segunda instância, ela é baseada numa ideia de celeridade e eficiência, que pode, inclusive, se não for acatada, gerar um caos, gerar total perda de coercibilidade, de capacidade de coerção do ordenamento. Né? Uma anomia, uma quase anomia. Vejam a que drama podemos chegar se não atendermos essa ideia de celeridade e eficiência. Então, aqui, não há, nesse caso, pessoal, argumento jurídico baseado no texto constitucional que seja consistente para defender a prisão em segunda instância. Não há. O que há, né, são argumentos, sobretudo, gerenciais, político-gerenciais, que trazem a ideia de eficiência, e essa ideia de eficiência supera a previsão constitucional. Seguindo nisso, aqui o Barroso, no caso de 2016, ele vai dizer que quando eu espero acabar o processo para prender, eu incentivo recursos protelatórios, recursos que atrasam, que têm o objetivo de atrasar o processo. Esses recursos movimentam a máquina do Poder Judiciário com considerável gasto de tempo e de recursos escassos, sem real proveito para a efetivação da justiça ou para o respeito às garantias processuais penais dos réus. E depois ele ainda diz o percentual de recursos providos em favor do réu. Então, o problema da prisão em segunda instância não é um problema do direito do réu propriamente. Não é um problema do direito do réu de poder recorrer, discutir sua prisão, discutir sua condenação. É um problema da justiça ser eficiente e usar seu tempo e recursos escassos de forma a alocá-los otimamente. É outra coisa. Se tivesse um pouquinho mais de tempo eu falava disso aqui, mas vou passar. Esse trecho aqui é o trecho fundamental. Vou ler uma passagem para vocês. O Barroso, no voto dele, ele vai levar a discussão para o seguinte campo. Tudo isso aqui, pessoal, tinha profunda relação com a Operação Lava Jato. O argumento era que os políticos que cometiam crimes do colarinho branco, os políticos presos pela operação, eles conseguiam recorrer e atrasar sua prisão. Certo? Esse era um argumento. Esse era um contexto político do julgamento. E aí, o que vai acontecer? O Barroso vai argumentar o seguinte, que prender logo, né, prender a partir da condenação em segunda instância, vai se ligar ao combate à corrupção e vai dizer, as pessoas na vida tomam decisões levando em conta incentivos e riscos. Veja como isso vai se aproximando de uma ideia de subjetividade que não é a ideia de sujeito de direito. Aqui não está colocada a ideia de um sujeito de direito, ao qual eu aplico a regra constitucional. Aqui eu tenho outro sujeito aparecendo, que é o sujeito do Gary Becker, é o sujeito do neoliberalismo, o sujeito que se movimenta em incentivos e riscos num cálculo permanente de custo-benefício. É uma outra modalidade, que fica mais transparente pelo contraste. Já falei para vocês isso, né? O sujeito de direito aplica com a regra crítica. Para esse outro sujeito, vamos ver o que se faz. O baixíssimo risco de punição funcionava como um incentivo imenso à conduta criminosa de agentes públicos e privados. Superar este quadro envolve mudança de atitude da jurisprudência e da legislação. O enfrentamento da corrupção e da impunidade produzirá uma transformação cultural importante no Brasil, a valorização dos bons em lugar dos espertos.
Quem tiver talento para produzir uma inovação relevante, capaz de baixar custos, vai ser mais importante do que quem conhece a autoridade administrativa, que paga qualquer preço desde que receba vantagem. Vocês veem que o que está em jogo, finalmente, de uma situação que aparentemente não tinha nada a ver com concorrência, inovação, empreendedorismo. Prisão em segunda instância não tem nada a ver com isso. O caso que eles estão julgando aqui, inclusive, é o caso de um cara que roubou R$ 2.500 em Itapecerica da Serra. Tem nem a ver com corrupção esse caso, não. Mas foi nesse caso que eles definiram que a prisão em segunda instância podia acontecer. E prisão em segunda instância, em primeiro olhar, não teria absolutamente nada a ver com sujeitos que se movimentam em incentivos e riscos, mas muito menos com sujeitos inovadores bons diante de sujeitos espertos, que não inovam e que se corrompem. Mas eu saí de todo esse sistema do sujeito de direito e da regra constitucional, dessa linguagem, desse vocabulário, desse regime discursivo, desse modo de produzir verdades jurídicas, eu fui para esse outro sistema. Eu fui para esse outro modo de produzir verdade jurídica, de legitimar o discurso jurídico, que, contra a regra, contra a Constituição, diz que é mais eficiente e que vai gerar melhor alocação de recursos sociais, mais inovação, mais empreendedorismo. Eu criei esse outro modelo, e é em torno desse modelo que funciona o meu argumento, que funciona o meu raciocínio jurídico. Por mais anômalo que ele possa soar, diante de um texto constitucional, que eu deveria respeitar. Mas é esse contraste que é interessante para a gente entender o funcionamento do processo. Eu vou passando aqui mais rápido, falar do último caso e encerrar. Esse último caso, pessoal, ele funciona quase como um manifesto. Quase como um manifesto dessa neoliberalização da justiça, de uma análise econômica do direito na justiça brasileira. Nele, particularmente o Barroso, vai fazer uma série de sustentações ligadas a uma racionalidade econômica aplicada à justiça. Esse caso diz respeito ao seguinte, pessoal, a reforma trabalhista, ela restringiu as hipóteses de acesso à justiça gratuita. Os trabalhadores têm acesso à justiça gratuita, isso foi restringido pela reforma trabalhista. Agora, os trabalhadores têm menos acesso à justiça do trabalho de forma gratuita. Eles têm que arcar com mais ônus financeiros ao ingressar com a ação. Certo? Isso foi discutido no STF, se essa decisão do Legislativo, da reforma trabalhista, era constitucional ou não. Esse julgamento ainda não acabou, né? Você teve o voto do Barroso e uma discussão no plenário, que é o que eu vou relatar aqui. Mas ainda assim é um caso extremamente ilustrativo do que a gente está falando. Qual vai ser o argumento do Barroso em linhas gerais? Ele vai dizer o seguinte, olha, se o custo, ele vai falar em custo individual e custo social do processo. Aí ele vai dizer, como o trabalhador não gasta nada, não tem custo nenhum para entrar com o processo, é muito fácil para ele. Aí a gente entope a justiça de processo, porque é muito fácil para ele entrar com o processo. Como é que eu entendo isso? Eu entendo por análise econômica. É o custo social e o custo individual que está descasado para o Barroso. Eu tenho um custo individual de entrar com o processo muito pequeno, mas os custos sociais continuam existindo. E aí eu tenho milhões de processos que são, né, iniciados a partir dessa lógica de um custo individual muito baixo. O que é que o legislador fez e que o Barroso sanciona aqui? O que o legislador fez foi aumentar os custos da sua entrada com o processo. Entende, Bianca, aqui a lógica? Ó. A lógica, tu perguntou? Eu sou trabalhador, eu entro com o processo quando eu quiser e é barato, é de graça. Vai ficar mais caro, eu não vou entrar tanto, eu posso perder mais. O legislador impôs isso a mim. E o que é que o Barroso vai fazer? Ele vai analisar se isso é constitucional, do ponto de vista dos direitos fundamentais, do ponto de vista, né, dos direitos trabalhistas? Não. Ele vai fazer uma análise basicamente econômica. O voto dele oral, podem ver, tem no YouTube. Aqui estou citando, inclusive, o voto oral transcrito do YouTube. TV Justiça, né, o canal oficial do STF. Quem quiser ver lá o julgamento vai ver. Que você vai procurar ali. No finalzinho ele fala um pouquinho do artigo tal da Constituição, mas é basicamente uma análise econômica.
E aí, em síntese, é que eu teria muito a falar sobre esse caso, mas a gente sempre tem muito a falar sobre muita coisa. O fundamental aqui do argumento dele é que ele se transforma numa espécie de não há justiça grátis. Lembram lá do Friedman, né? Não tem almoço grátis? Aqui a ideia do Barroso é que não existe justiça grátis. Para você pode estar sendo gratuito quando você entra, mas a sociedade tem que bancar. É basicamente o argumento do almoço grátis lá do Friedman, né? Esse processo não é gratuito, no fundo, ele pode estar sendo gratuito para você agora, mas a sociedade vai ter que bancá-lo. Isso disparou todo um debate no plenário que tem a ver com aqueles trechos que eu citei no começo, e que aqui eu traria mais alguns elementos sobre isso, mas não vou me deter nessa análise, certo? Aqui eu traria alguns exemplos a mais, né? Tem voto em que o Barroso fala expressamente que o Estado brasileiro é um Midas ao contrário, tudo que ele toca vira lata, então ele tem que se abster da intervenção econômica, da atuação econômica. Que mais? O Fux já deu essa palestra aqui, para XP Investimentos, eu acho que ainda tem no YouTube essa palestra. Aí ele basicamente defende a privatização de empresas, defende privatização, reformas liberais, como previdenciário e trabalhista. É um discurso político para investidores. O Fux também ministra essa disciplina aqui de análise econômica do direito processual na pós-graduação do Centro Universitário de Brasília, e uma das leituras que ele recomenda é um livro dele sobre processo civil e análise econômica. O Barroso, veja, um ministro do STF, viu, pessoal? Não é fácil chamar o ministro do STF para palestra, não. Mas o Barroso foi para uma live com o Livres. Na verdade, tem alguns sites já que gostam de incensar o Barroso como um dos melhores liberais brasileiros. Aquele Mercado Popular também gosta disso. São alguns elementos adicionais para ilustrar. Não vai dar para falar de tudo que eu gostaria, eu realmente vou caminhando para encerrar. Vou tentar inserir outros elementos até de conclusão aqui no debate da gente, e algumas premissas aqui, algumas conclusões que eu extraí da pesquisa, mas de alguma maneira elas estão diluídas no que eu falei, e eu posso tentar retomar no debate, para não tomar mais tempo. Já peguei quase 2 horas. Obrigado, pessoal. Ok. Você encerrou então, Thiago? Acho que é bom, né? Não, se você quiser aí, nós temos mais aí uns 7 minutos, se você quiser, para ficar meia hora para o debate. Eu sou muito ruim com esse negócio de tempo. Meus alunos brincam que toda hora eu digo, eu tenho uma piada lá na UFES que é eu dizendo, pessoal, agora é para acabar. Aí eles vão ficar, né? Quando eu falo isso, eles começam a rir, é um problema sério. Bianca, é no nascimento da biopolítica mesmo que está essa discussão. A filha do Fux, né, que o Aloysio falou aqui, exatamente. Que é bom para a gente pensar o que são esses neoliberais, né, nossos, né? Como eles lidam com as relações republicanas, etc. Eu vou falar rapidamente dos tópicos de conclusão, mas eu vou tentar ser econômico. Primeira questão, pessoal. Essa neoliberalização da justiça, ela se liga a um modo neoliberal de subjetivação, que não é nunca um modo apenas de reconhecimento de um sujeito já dado, mas é também algo que reconhece e fabrica, reconhece e produz e reproduz uma forma de subjetivação. Porque na medida em que um agente estatal trata o sujeito dessa maneira, ele não apenas reconhece, não é apenas uma constatação de que no mundo neoliberal somos todos sujeitos econômicos, mas ele sanciona e ele prolonga essa lógica para dentro do universo jurídico. Então, não é apenas um reconhecimento e uma constatação, mesmo porque o sujeito econômico, ele não é uma realidade, simplesmente, uma espécie de realidade humana, natureza humana, né? E aí a gente poderia discutir mais, esse assunto vai longe, né? Sobre nós sermos mais do que sujeitos econômicos, né? E que abordagens vão além disso. Mas sem entrar nesse ponto exatamente, esse reconhecimento na decisão nunca é apenas um reconhecimento, mas é também uma internalização do campo jurídico de uma nova forma de subjetividade.
E, portanto, um prolongamento, uma prorrogação dessa lógica de mercado e de subjetividade dentro da vida social. Na mesma medida, pessoal, na mesma medida em que eu produzo e reconheço esse sujeito, o próprio agente estatal precisa ser um sujeito econômico. E ele precisa ser um sujeito econômico porque naqueles processos, naquelas etapas que eu falei para vocês, ele só pode realizar aquelas etapas se ele próprio for um sujeito econômico. Ele só pode pensar como criminoso quando ele é ele mesmo um sujeito econômico. E ele só pode tomar a decisão que aloca de forma ótima os recursos escassos, a decisão mais eficiente, se esse juiz for ele mesmo um investidor. Na verdade, ele é o melhor dos investidores, porque ele consegue ler a situação de investimento que está dada. Ele tem que conseguir refazer o cálculo do sujeito-objeto do seu governo, ele tem que reprogramar esse cálculo e ele tem que ele mesmo alocar os recursos escassos estatais que ele detém, de que ele dispõe. Então, em todo esse processo, ele tem que se apresentar, na verdade, como um sujeito econômico por excelência, o melhor dos investidores, na verdade. O melhor dos investidores. A decisão e investimento de um juiz-empresa, de um juiz empresarial, ou de um juiz empresário de justiça-empresa. Nesse sentido, eu nunca tenho, e eu acho que esse é um passo que é interessante para a gente dar, né? Eu nunca tenho apenas um homo econômicos genérico, mas eu tenho homo econômicos em vários campos da vida, né? É o criminoso, é o trabalhador, é o juiz, é o jurídico profissional, o homo econômico jurídico profissional, é esse sujeito empresa jurídico profissional, é um sujeito empresa estudante, é um sujeito empresa professor. Tem um outro trecho do Gary Beck em que ele fala isso, né? Ele vai citando os sujeitos. É outra passagem que ele fala dessa extensão da economia a todo o comportamento humano. Ele diz, pode ser objeto da economia o comportamento da dona de casa, do homem, da mulher, do empresário, do pobre, do rico, do quem mais que eu falei aqui agora? Do trabalhador, do empresário, tanto faz. Qualquer um deles. Do estudante, do professor, ele fala isso, do estudante, do professor. Todos eles, o comportamento de todos eles pode ser lido pela lógica econômica. Para mim, aqui na pesquisa, né, sobre a justiça, é fundamental essa heterogeneidade do homo econômicos empresarial em relação ao sujeito de direito, que vai ser deslocado e empalidecido, no lugar do binômio regra jurídico positiva sujeito de direito, eu tenho uma intervenção, uma ação ambiental governamental diante de um sujeito econômico, né? Aí aqui a gente pode discutir no debate os limites dessa própria forma jurídica tradicional. Eu não vou entrar no mérito dela aqui, né? Regra, sujeito de direito, que também tem que ser discutida, não só à luz das técnicas de governo neoliberal, mas também das técnicas disciplinares. Né? As técnicas disciplinares já tinham desorganizado de alguma maneira isso aqui também, né? Já tinham reorganizado de alguma maneira esse jogo, de uma forma diferente. Através dessa ação ambiental feita através da jurisdição, eu posso estender o princípio regulador do mercado ao conjunto da sociedade através de uma concorrencialização da vida, ou seja, a concorrência como dispositivo regulatório da vida social. Nesse sentido, a Constituição não é mais uma deliberação de um poder constituinte, uma deliberação vinculante da autoridade máxima de uma democracia, mas ela é mais uma variável a compor os cálculos, né? A própria desaplicação da Constituição e os custos dela podem ser incorporados na decisão. Ela é muito mais uma variável e, no limite, um custo para o agente que toma a decisão. Isso vai criar uma alternância estratégica entre regra e exceção, aplicação e desaplicação da lei. Você vai produzir uma série de anomalias técnico-jurídicas, mas são anomalias funcionais. Se a gente tem uma análise do campo jurídico, isso pode parecer um erro conceitual. Não, o Barroso não estudou direito do caso. Não se trata disso. É outra coisa, é outra racionalidade. E aí os conceitos jurídicos são torcidos e, às vezes, né, mutilados, de fato,
mas porque servem a uma outra racionalidade que os opera. Isso cria uma destruição criativa da legalidade. Isso é uma analogia com a ideia lá dos economistas, dos neoliberais, né, de Schumpeter, sobretudo, a ideia de uma destruição criativa, operada pela inovação, né? Transformação dos conceitos jurídicos, uma observação aqui sobre a opinião pública nesse processo, mas eu não vou me deter nela. E o que eu tenho como saldo é um direito cuja morfologia se alterou, cuja forma se alterou. O meu direito é outra coisa agora. Na verdade, o que eu quero sustentar é que eu não tenho exatamente uma nova forma do direito. Na medida em que ele teve que se tornar muito mais plástico, ainda mais plástico, para se relacionar com esse argumento econômico, muito mais moldável, né? Ganhou plasticidade a partir do argumento econômico. À medida que isso aconteceu, eu não tenho exatamente uma nova forma estabelecida do direito, mas eu tenho um direito mutante, polimórfico, permanentemente em mutação, a partir desses cálculos sempre imóveis de uma tática governamental neoliberal. Então, essa modificabilidade permanente do direito a partir desse fator. Esse livro do Gary Beck em português, não, Bianca, porque esse da abordagem econômica, não. Eu tenho o PDF, inclusive, mas só em inglês. Eu acho que ele nunca foi traduzido, não. Esse em específico, né? Mas o do Capital Humano você encontra em português. Também é fácil de achar o PDF. É isto, meu povo. Desculpem aí o uso do tempo abusivo. Tiago, bom, imagino que a altura dessa já deve estar um pouco exausto. Se quiser continuar, eu vou até 10 horas da noite aqui. Não. Brincando. Eu acho que você nos brindou com uma tarde muito legal, muito instigante. Vamos sair aqui com muitas coisas para pensar. E a ideia dessas quintas-feiras, né, tirando os grupos de estudo, é justamente essa: é convidar pessoas que têm um trabalho significativo, importante, e que tragam ar novo, né, que nos instiguem a pensar também com trazendo para a gente um pouco essa exterioridade, até para que a gente não vire um culto, nem uma missa. Então, queria te agradecer muitíssimo pela disponibilidade, pela ótima tarde que você nos proporcionou.